Esse mel pode ser tranquilamente passado no pão e comido, e ele ficou em uma tumba egípcia por 3.000 anos. Arqueólogos acharam em um jarro peruano uma batata que ficou enterrada por 5 séculos sem apodrecer. E no Brasil, um trabalhador abriu o piso do banheiro e encontrou uma tartaruga. Ela ficou presa no concreto por quase 10 anos e estava viva. Na verdade, o tempo não dá chance para ninguém. A pedra se desfaz, o metal enferruja, os ossos viram pó, e até mesmo impérios enormes, mais cedo ou mais tarde, viram pó. Mas às vezes, algo consegue escapar dessa lei, e chega até nós intacto, como se alguém tivesse colocado aquilo em pausa. Olá, amigo, você está no canal Kirtop. Hoje vamos atravessar o tempo, desde 5 milhões de anos atrás, até quase ontem, e vamos analisar 16 descobertas que simplesmente não deveriam ter sido preservadas. E aquela tartaruga da banheira eu deixei para o final. A história dela termina de um jeito bem diferente do que você imaginou. O cemitério mais profundo, a 7.000 metros de profundidade no oceano. O ser humano quase nunca desce a essa profundidade. Lá é uma escuridão eterna, a temperatura é perto de zero, e a pressão, que esmagaria um submarino comum como se fosse uma simples lata de metal. A luz do sol nunca chegou aqui em toda a história do planeta. E é exatamente aqui, no fundo do Oceano Índico, que fica o cemitério. O tamanho dele é inimaginável. Segundo estimativas dos cientistas, em uma única área repousam mais de 10 milhões de esqueletos de baleias. Em alguns lugares, há até 760 carcaças por quilômetro quadrado. É mais denso que carros em estacionamento lotado no horário de pico, mas são baleias mortas. Esse campo de ossos se estende por centenas de quilômetros em todas as direções. Ele foi descoberto por uma tripulação de navio de pesquisa. Um veículo subaquático realizou mais de 30 mergulhos em uma faixa de 1.200 quilômetros. É como atravessar um país pequeno de ponta a ponta, só que debaixo d'água e na completa escuridão. O que estava lá embaixo, os cientistas chamaram de necrópole das baleias. Mas o que há de estranho nisso, você pode se perguntar? Pode parecer que nessa profundidade fria e escura, uma baleia morta se preservaria para sempre, como em um congelador. Mas ocorre o oposto. Assim que a carcaça chega ao fundo, ela é atacada de todos os lados por hordas de necrófagos, bactérias e criaturas realmente inacreditáveis. Vermes comedoras de ossos que não têm boca nem estômago, mas que sabem dissolver e devorar o próprio osso. Em poucos anos eles roem uma baleia gigante até o último osso, não deixando nada para trás. Segundo as leis naturais, ossos não durariam tanto tempo aqui. No entanto, estes permanecem há milhões de anos, sendo os mais antigos de cerca de 5 milhões de anos. Além disso, ao redor de cada esqueleto existe um pequeno mundo à parte. Vermes cegos, moluscos pálidos, criaturas que você não encontra em nenhum outro lugar da Terra. Um ecossistema inteiro se alimenta da morte. Entre os restos acharam até uma baleia totalmente desconhecida pela ciência, uma espécie nova retirada do fundo do mar pela primeira vez. Ela foi construída por gigantes. Na costa da Irlanda do Norte, uma calçada de pedra emerge do mar, formada por colunas perfeitamente alinhadas. São cerca de 40.000 delas. Cada uma tem formato de hexágono perfeito, igual às células usadas pelas abelhas para formar o favo de mel. As colunas se encaixam com tanta precisão e cuidado que parecem esculpidas por um mestre gigante em uma máquina, organizadas em fileiras até o horizonte. Você permanece ao lado, sem acreditar que isso foi obra da natureza, não de mãos humanas. Moradores locais duvidaram disso por séculos. Segundo lenda antiga, a estrada foi feita por um gigante chamado Finn. Ele construiu uma ponte de pedra pelo mar para chegar até outro gigante do outro lado e lutar com ele. Cada pedra recebeu um nome. Aqui está o órgão, a bota do gigante e os favos de mel. A história é bonita, e até hoje turistas vêm por ela. Depois, geólogos começaram a investigar. Descobriu-se que o construtor não era necessário. Em algum momento, grandes fluxos de lava subiram à superfície por fissuras profundas na terra. Eles esfriavam, e a pedra derretida se contraía e rachava, exatamente como a lama secando no fundo de uma poça racha, só que em uma escala gigantesca. As rachaduras se encontravam em ângulos iguais, e sozinhas, cortavam a rocha naqueles famosos pilares hexagonais. Nenhum gigante, apenas pedra esfriando e física. Por muito tempo, acreditou-se que essa epopeia vulcânica durou 13 milhões e meio de anos. Mas recentemente especialistas do Serviço Geológico Britânico, liderados pelo geocronologista Simon Tapster, recalcularam a idade do vulcão e a reduziram em mais da metade, por cerca de 5 milhões e meio de anos. O geólogo Mark Cooper explicou: o processo foi mais rápido e intenso do que se pensava.
O que parece ser o lento trabalho de um gigante, na verdade, foi uma explosão curta e violenta do próprio planeta. As pessoas viviam na selva. Acreditava-se que o homem antigo evitava as selvas tropicais. Depois de sair da África, nossos ancestrais se estabeleciam nas savanas abertas. Nas regiões costeiras era mais fácil caçar e se locomover. Por muito tempo, cientistas viam a floresta tropical densa como barreira intransponível. O local é escuro, úmido, com pouca caça, muitas doenças e predadores. Por isso, segundo essa versão, humanos não permaneciam lá por muito tempo. No sul da Costa do Marfim, uma descoberta em Bet Odin revelou o oposto. Arqueólogos encontraram ferramentas de pedra. No começo, só estava claro que pessoas viveram aqui em algum momento. Não era possível determinar a idade. Nos anos 80, quando o professor Ildegede escavava aqui, ainda não existiam métodos precisos de datação. Algumas décadas depois, uma equipe internacional voltou a este local com tecnologias modernas e determinou a idade das camadas com ferramentas. Deu cerca de 150 mil anos. E essas pessoas viviam não na beira da floresta, mas no meio dela. Os cientistas peneiraram amostras do solo, extraíram restos microscópicos de plantas, pólen e partículas de folhas. O resultado foi inequívoco. Pólen de árvores e palmeiras que só crescem em florestas tropicais úmidas, e quase nenhuma presença de gramíneas. Isso mostra que o acampamento era cercado por uma selva densa e úmida, não árvores esparsas. Essa datação muda a compreensão anterior. Antes disso, os vestígios mais antigos de humanos, nas florestas tropicais africanas, não passavam de 18 mil anos, mas aqui são 150 mil, quase 10 vezes mais antigo. Nossos ancestrais dominaram as selvas antes do que se imaginava e se adaptaram melhor às condições difíceis do que se acreditava. Não é mais possível ver esse lugar. Enquanto os cientistas trabalhavam com os achados, o sítio de Bet Odin foi destruído. Começaram a extrair rochas lá e o antigo acampamento desapareceu. A equipe chegou a tempo, no último momento. Por pouco, as provas de que o ser humano viveu na selva há 150 mil anos teriam sumido para sempre. A mesa gigante do rei. Nas colinas do condado inglês de Herefordshire, há uma construção de pedra que os habitantes locais há séculos associam ao lendário rei Arthur. 9 colunas verticais sustentam uma enorme laje plana. Segundo a lenda, foi aqui que Arthur derrotou o gigante. E até hoje mostram a marca da queda do monstro em uma das pedras. Parece um conto de fadas de um romance de cavalaria, e por muito tempo, todos tratavam isso dessa forma. E então, pela primeira vez na história, os arqueólogos escavaram o que estava ao redor e debaixo das pedras. O conto de fadas se desfez, porque a realidade se mostrou muito mais complexa. A construção foi feita pelos primeiros agricultores da Grã-Bretanha há cerca de 6 mil anos, sendo 1.500 anos mais antiga que as pirâmides do Egito e bem mais velha que Stonehenge. Naquela época, nem se cogitava a existência de Arthur. Faltavam ainda alguns milênios para ele surgir. Uma equipe das universidades de Cardiff e Manchester, liderada pelos professores Kit Ray e Julian Thomas, descobriu que a pedra não é isolada, mas o coração de toda uma paisagem sagrada com monte, entrada e espaço para procissões. Pelo tamanho do projeto, os cientistas o comparam a Stonehenge e a outros grandes santuários, só que ele foi construído antes, e é isso que muda a história completamente. As pessoas que construíram isso não eram selvagens sedentários. Próximo aos monumentos acharam uma pedreira de onde extraíam o material. Entre os achados, há cristal de rocha do norte do país de Gales e uma pedra vulcânica especial de uma ilha distante da Escócia, ambos vindos de centenas de quilômetros de distância. A pé, sem rodas, sem estradas, sem floresta e sem rio. 6 mil anos atrás, alguém deliberadamente carregou belas e raras pedras por metade da ilha para colocá-las neste lugar. Então, o gigante realmente não tem nada a ver com isso aqui. O que de fato ocorreu foi ainda mais interessante que qualquer lenda sobre cavaleiros. Fábrica de cobre nas montanhas. Nos Pirineus Orientais, a uma altitude de 2.235 metros acima do nível do mar, está escondida a caverna Cova 338. Isso é mais alto que 7 torres Eiffel empilhadas. O ar é rarefeito e difícil de respirar. No inverno, tudo fica coberto de neve. Mesmo hoje não se chega lá de carro. Nem carro nem outro veículo com rodas passa aqui. Os arqueólogos sobem a pé, levando todo o equipamento nas costas. Seria lógico pensar que os antigos não teriam nada para fazer em um lugar assim. Sem comida, sem abrigo, só frio e pedra. Durante décadas, essa era exatamente a versão oficial. As montanhas eram consideradas uma periferia sem vida, pela qual a história passava ao largo. A Cova 338 provou o contrário.
Lá dentro foram encontrados quase 200 pedaços de uma pedra verde brilhante, malaquita, da qual se extrai cobre. Só que não há malaquita na própria caverna. Os depósitos mais próximos ficam bem abaixo, no vale. Alguém levou de propósito essas pedras pesadas com lenha para o fogo, subindo em costas íngremes a mais de 2.000 metros de altitude. Perto dali, arqueólogos encontraram antigas lareiras. Muitos pedaços de malaquita apresentam marcas de fogo. Segundo a pesquisadora Júlia Montes Monteslanda, da Universidade de Granada, a pedra era propositalmente queimada. Era um processo deliberado de fundição. Sob as nuvens havia uma oficina ativa. Eles vinham aqui mais de uma vez. A datação por radiocarbono mostrou que as pessoas voltavam exatamente para este ponto repetidas vezes ao longo de 3.000 anos, geração após geração. O caminho para a caverna escondida nas montanhas era passado como um legado secreto, de boca em boca, por séculos. A caverna também guardava algo humano. Em uma camada, acharam um dente de leite, um ossinho do dedo de uma criança de 11 anos, e ao lado, 2 enfeites. Pingente de concha marinha trazida da costa, a dezenas de quilômetros, e pingente feito de presa perfurada de urso pardo. Um amuleto que ligava o dono ao animal mais perigoso dessas montanhas. Joias de ouro únicas. Na Arábia Saudita, arqueólogos encontraram mais de 100 joias de ouro com mais de 1.100 anos, e não são fragmentos separados, mas um conjunto completo. Pingentes, discos decorados, contas coloridas e finos espaçadores de ouro que provavelmente antigamente estavam todas juntas em colares. Entre os achados, destaca-se um grande disco com pedras coloridas em fileiras ao redor de um padrão central. Os objetos exibem habilidade surpreendente. Os artesãos da época moldavam manualmente o ouro em folhas finas, aplicavam padrões em relevo e encaixavam pedras em engastes de ouro com precisão ainda não alcançada. Tudo isso pertence à época do Califado Abássida, um estado que governou a maior parte do mundo muçulmano e deu à história o chamado Idade de Ouro do Islã, com sua ciência, artesanato e arte. O tesouro foi achado nesse mundo porque o assentamento escavado pelos arqueólogos ficava na antiga Rota dos Peregrinos, usada por viajantes do Iraque a Meca por séculos. Nesses pontos de passagem circulavam fiéis, comerciantes, mercadorias e dinheiro, tornando o local rico e movimentado. Além do ouro, encontraram restos do assentamento, fundações de pedra, quartos rebocados, lareiras, utensílios e fragmentos de vidro. E as pedras coloridas nas joias dizem o principal: elas não podiam ser de origem local. Foram trazidas de longe. Isso mostra que este ponto no caminho dos peregrinos fazia parte de uma grande rede comercial, por onde ouro e pedras preciosas eram transportados há mais de 1.000 anos em metade do Velho Mundo. Um império que foi apagado dos livros didáticos. Em 2001, no sul do Irã, um rio transbordou e erodiu sua margem no Vale de Khalil. Quando a água recuou, sepulturas antigas apareceram. E isso foi pura coincidência. Ninguém estava procurando por esse lugar. E ninguém sequer imaginava que havia algo lá. Simplesmente a enchente do rio revelou algo que a ciência nem suspeitava. Uma civilização inteira esquecida, que foi chamada pelo nome da cidade mais próxima, Giroft. Dos túmulos retiraram vasos de pedra totalmente cobertos por entalhes. Cobras, escorpiões, predadores, criaturas míticas, entrelaçados de forma tão densa que, na pedra escura, parecem se mover. Nada parecido foi encontrado em nenhum outro lugar. E a idade remontava a 4 ou até 5.000 anos atrás, a própria aurora da história escrita, aos tempos das primeiras grandes cidades. Desde a escola, entendemos que existe apenas um berço da civilização, a Mesopotâmia, a terra entre 2 rios, onde supostamente surgiram as primeiras cidades. O primeiro estado e a primeira escrita estão em todos os livros didáticos, mas Giroft foge disso. As escavações aqui foram conduzidas pelo arqueólogo Youssef Majid-Zadi, e ele disse isso sem rodeios. Essa cultura iraniana não ficava atrás da Mesopotâmia, e em alguns aspectos até a superava. Outros estudiosos discordaram, dizem que há poucas evidências, a discussão continua até hoje. Mas há uma vantagem inegável de Giroft. Entre as ruínas, acharam tabuletas de argila com inscrições, cuja escrita não se assemelha a nenhuma outra no mundo. Nem suméria, nem egípcia, de ninguém na verdade. Um sistema de símbolos que nunca foi visto antes, nem depois. É isso que é estranho. Temos provas de que um povo inteiro viveu aqui, com língua e escrita próprias. Seguramos suas tabuletas, mas ainda não conseguimos lê-las. É como se essa civilização tivesse nos deixado uma escrita, mas não nos deu a chance de lê-la. O que acharam após os saqueadores? 21 de junho de 1971, 2 horas da tarde, no sul da Ucrânia, na região de Dnipropetrovsk,
O arqueólogo Boris Mazalevski desce para a escavação de um enorme túmulo cita, com o nome nada animador de Tumba Grossa. O clima de todos não é dos melhores, o túmulo é gigantesco e as escavações já duram há muito tempo, e quase todos os lugares já foram visitados por antigos saqueadores. Isso é visível pelos vasos quebrados, pelos sepultamentos saqueados, e o principal, pelo vazio onde deveria estar o ouro. Os ladrões se anteciparam aos arqueólogos por mais de 2000 anos. O próprio Mazalevski é uma pessoa incomum, historiador, arqueólogo e poeta. Durante toda a sua vida, escavou cerca de 150 kurgans, um homem que literalmente vivia nesta estepe. Dizem que antes das escavações, ele deixou um bilhete prometendo encontrar algo grande e brilhante. Agora ele passa por um túnel estreito. Esse túnel foi escavado pelos ladrões e leva até a câmara principal, ao túmulo do rei. Então ocorre o momento mais esperado por um arqueólogo. Na câmara onde os ladrões nunca chegaram, algo brilha à luz da lanterna. Ouro. Um grande objeto, deitado exatamente no lugar onde foi deixado há 2500 anos. O próprio Mazalevski depois admitiu que por um momento ficou simplesmente paralisado. Era o peitoral, uma maciça joia de ouro para o peito de um rei cita. Mais de 1 quilo de ouro puríssimo, quase tão puro quanto o de uma aliança de casamento. O diâmetro é de mais de 30 centímetros e nela cerca de 100 de pequenas figuras feitas com precisão de joalheiro. Pessoas tosquiam ovelhas, grifos despedaçam cavalos, leões perseguem javalis. Um mundo cita congelado no tempo, moldado em ouro por artesãos gregos para a nobreza das estepes. Depois quase uma história de detetive. Uma descoberta desse nível queriam levar para Moscou, para o centro. Segundo uma bela lenda, Mazalevski levou o ouro inestimável para Kiev, escondendo-o sob um casaco comum. Na verdade, tudo foi mais sério. O peitoral foi levada de trem, escoltada por policiais armados em compartimento separado. O tesouro permaneceu em Kiev. E foi justamente por causa dele que, na verdade, criaram uma verdadeira sala do tesouro, que foi chamado de Câmara do Ouro. E lá o peitoral permanece até hoje. Atualmente ela está guardada no Museu dos Tesouros Históricos em Kiev, e é considerada literalmente inestimável. Mas se você realmente quiser ouvir algum número, em diferentes anos ela foi avaliada em até 200 milhões de dólares. 200 milhões por um pedaço de metal que ficou enterrado na terra por 2500 anos. Por milagre, não foi levado nem pelos antigos saqueadores, nem por quem depois tentou levá-lo para longe de casa. Um chapéu do outro lado do mundo. O couro é o material menos confiável para arqueólogos, pois apodrece rapidamente no solo e, após milhares de anos, geralmente desaparece por completo. Por isso, o achado em um sepultamento feminino próximo ao antigo assentamento de Belsk, na Ucrânia, já é quase um milagre. Na tumba, que tem cerca de 2500 anos, foi encontrado um chapéu de couro, inteiro, com enfeites. Ele permaneceu até os dias de hoje. Embora não devesse ter restado nem vestígio dela, ela sobreviveu por pouco. Quando o couro foi retirado da terra, começou a se desfazer bem diante dos olhos. Os restauradores precisaram salvar a peça ainda no campo, senão ela teria se desfeito em suas mãos. O chapéu era baixo e de topo plano, e estava toda coberta por pequenas placas de bronze. Perto, na tumba, havia um espelho de bronze, uma tigela preta polida e dados de jogo. Aqui não foi enterrada uma mulher comum, mas alguém da nobreza local, bem jovem, com cerca de 18 a 20 anos. A arqueóloga Irina Shranko, que analisou a descoberta, percebeu algo estranho. Os citas não faziam chapéus assim. Essa técnica de costurar pequenas placas de bronze no couro não era típica dos citas, mas ela é bem conhecida a milhares de quilômetros daqui, na Europa Central. E quando fizeram a análise de DNA, tudo se encaixou. As raízes da mulher levavam muito para o oeste, para um povo que vivia na região da atual Croácia. Até mesmo o formato do chapéu lembra o tradicional adorno de cabeça croata, ou seja, na estepe cita foi enterrada uma mulher cujos ancestrais vieram de outra ponta da Europa. E a única coisa que contou sua história depois de 2500 anos foi um frágil chapéu de couro, que por toda lógica já não deveria mais existir. Uma sobremesa que sobreviveu a 100 gerações. Imagine que você abre um pote de mel com 3000 anos, pega uma colher e come tranquilamente. Parece uma maneira de se envenenar. Mas o mel é o único alimento no planeta que praticamente nunca estraga. Ele não teme nem os séculos nem os milênios. O exemplo mais famoso foi encontrado na tumba do faraó Tutankhamon, que o arqueólogo Howard Carter abriu em 1922. Entre o ouro e os tesouros havia vasos de pedra, no fundo dos quais repousava uma massa âmbar espessa. Era apenas mel de abelha comum, que
que ficou debaixo da terra por mais de 3.000 anos, e ainda estava comestível. Durante esse tempo, dezenas de dinastias mudaram no Egito, civilizações inteiras ruíram, e o mel apenas esperava. O segredo é que o mel é uma fortaleza natural contra a contaminação, pois quase não contém água. As abelhas evaporam a água do néctar. Sem água, bactérias e mofo não sobrevivem. Além disso, ele é bem ácido como suco de limão, o que elimina os micróbios. Em terceiro lugar, as abelhas adicionam ao néctar uma enzima que libera gradualmente peróxido de hidrogênio, substância usada para desinfetar feridas. São 3 níveis de proteção em um produto. Na antiguidade, o mel era iguaria e remédio. No Egito, servia para tratar feridas e queimaduras. Em um pergaminho médico de 1.500 anos antes de Cristo, o mel já era citado como remédio para cicatrização, e eles estavam certos. O mel realmente é o terror dos micróbios. A ciência só confirmou isso milhares de anos depois. Seu iogurte estraga em uma semana na geladeira, mas o mel sobreviveu aos faraós. Acompanhou a jornada de Tutancâmon até ser desenterrado, e ainda hoje, pode ser passado no pão. A menina era preparada para a morte. Na fronteira entre o Chile e a Argentina fica o vulcão Lula-Ilaco, quase 7.000 metros de altura. O ar lá em cima é 2 vezes mais rarefeito do que embaixo, um frio selvagem. Chegar ao topo é difícil até para alpinistas profissionais. Em 1999, 3 crianças foram encontradas exatamente no ponto mais alto. Eles ficaram deitados no solo congelado por 500 anos e se preservaram como se tivessem adormecido ontem. Isso não é só força de expressão. O frio os preservou tão bem que é possível ver a pele, os cabelos, os cílios, as dobras das roupas. A mais famosa dos 3 é chamada de A Donzela. Parece uma menina dormindo, sentada e com a cabeça inclinada. Não é uma múmia ou esqueleto, mas uma criança que parece ter sido colocada ali e congelada por 5 séculos. E agora vem o que dá arrepios. As crianças não foram parar lá por acaso. Foi uma cerimônia inca, que inclusive tem um nome: Capacocha. Os incas sacrificavam crianças aos deuses das montanhas em grandes eventos, preparando-as por meses antes da morte. Trocavam a comida dela pela mais nobre, aquela que só pessoas importantes comiam. Davam bebidas especiais e davam folhas de coca para mastigar. Depois levavam até o topo da montanha, no frio, no ar rarefeito, cada vez mais alto, até o lugar de onde não se volta mais. Os cientistas estudaram isso em detalhes. A análise dos cabelos mostrou como a alimentação da menina mudou nos últimos meses, e as plantas colocadas com ela no túmulo ajudaram a datar a cerimônia com bastante precisão. A cerimônia aconteceu por volta do ano de 1499, ou seja, enquanto na Europa Colombo ainda estava apenas desbravando o caminho para o Novo Mundo, do outro lado do planeta, num pico de 7.000 metros, essa menina já estava sentada lá. Hoje, a donzela de Lula-Ilaco está preservada em um museu na cidade argentina de San, em uma vitrine refrigerada especial, que reproduz as condições do cume, o mesmo frio, a mesma umidade. Sem isso, o corpo começaria a se decompor, ou seja, a menina que congelou há 500 anos ainda é mantida no frio, caso contrário ela não se conservaria. Graças ao frio, cientistas reconstruíram literalmente dia a dia os últimos meses da vida dela, o que comeu, bebeu e quando subiu ao topo. Ração antiga. Batatas frescas apodrecem em uma semana no calor. E na costa seca do Peru, os arqueólogos encontraram 2 tubérculos com cerca de 500 anos, e eles não apodreceram. Ficaram guardados em uma jarra de barro, embutida no chão, enrugados, mas inteiros, desde a época em que os incas governavam aqui. Isso não é apenas batata, é chunho, algo que os incas aprenderam a fazer com tubérculos comuns para que durassem anos. O método engenhoso depende do clima local. As batatas eram levadas ao topo das montanhas, onde faz muito frio à noite e sol forte de dia. Os tubérculos congelam várias vezes durante a noite e descongelam durante o dia. Depois, eles eram pisoteados com os pés para extrair o restante da umidade e então eram deixados para secar completamente. No final, obtinha-se um produto leve e duro, que não estraga mesmo sem geladeira, uma comida seca ancestral. Na essência, era uma ração de longa duração criada 500 anos antes do surgimento das rações militares. E aqui vem o mais interessante: só é possível fazer chunho nas montanhas altas e frias. Mas encontraram isso na costa quente, bem lá embaixo. Isso significa que alguém transportou essa batata pelo país inteiro, das montanhas geladas até o mar quente, e foi exatamente assim que aconteceu. Os incas usavam caravanas de lhamas para transportar e distribuir comida pelos depósitos do império, abastecendo o exército, trabalhadores e o Estado. O chunho, leve e duradouro, era a carga ideal para esse tipo de logística.
O arqueólogo Lídio Valdez, que encontrou esses tubérculos, percebeu imediatamente que a descoberta era especial. Apesar de ser o principal alimento dos incas, o chúnio é raramente encontrado em escavações. Nos últimos 100 anos, esta é uma das poucas descobertas. O clima seco e o jarro fechado salvaram as batatas. Sem isso, esses tubérculos não teriam sobrevivido. A Idade da Pedra encontrou o século XX. Imagine um lugar onde o vento é tão forte que não crescem árvores, porque elas simplesmente são arrancadas. Rochas nuas vão direto para o oceano. Ao redor, água gelada. E até a terra mais próxima são mais de 60 quilômetros. Este é St. Kilda, o ponto mais distante das Ilhas Britânicas. Neste pedaço de pedra no oceano, pessoas viveram por mais de 4.000 anos, de forma bem diferente do restante da Grã-Bretanha. Enquanto em Londres andavam de trem e acendiam lâmpadas elétricas, em St. Kilda, basicamente ainda era a Idade da Pedra. Quase não pescavam aqui, o mar é agressivo demais, mas comiam aves. E não era pouca coisa. Segundo as estatísticas, em um ano os ilhéus capturavam mais de 89 mil papagaios do mar, aves marinhas de bico colorido que devoravam aos montes. Buscar comida era mais arriscado que esportes radicais. Homens desciam descalços e sem proteção por cordas em falésias de centenas de metros, atrás de ovos e filhotes. Usavam as penas para travesseiros e peles das aves para fazer sapatos. Usavam a gordura nas lâmpadas em vez de querosene. Para sobreviver ao inverno quando as aves partiam, construíram mais de 1000 despensas de pedra com paredes furadas pela ilha. O vento passava por elas e secava os corpos das aves, como uma geladeira natural. Nada se perdia, absolutamente nada. Tudo desmoronou de repente. Com a chegada frequente de navios do continente, as pessoas provaram comida de mercado e passaram a receber correio. Assim, desaprenderam a sobreviver sozinhas e as colheitas morriam com o vento salgado. E sem médicos as pessoas começaram a morrer, até de doenças tratáveis. A gota d'água foi em 1930. Uma jovem mulher adoeceu de apendicite. Ela foi levada ao continente, mas não chegaram a tempo. Por isso, os ilhéus escreveram ao governo. E na carta, na qual muitos colocaram apenas um X em vez de assinatura porque não sabiam escrever, eles pediam uma coisa: ajudem-nos a sair daqui. Restam apenas 36 de nós. E no próximo inverno, os idosos e as viúvas simplesmente não vão sobreviver. Em 29 de agosto de 1930, os últimos 36 moradores embarcaram no navio. Levaram apenas suas malas consigo. A ilha onde seus antepassados viveram por 4.000 anos, ficou deserta em um dia e nunca mais foi habitada. A verdadeira Estrada da Morte. Durante a Segunda Guerra Mundial, os japoneses construíram uma ferrovia através da selva para ligar a Tailândia e a Birmânia. Nesse trecho, morreu tanta gente que ela foi apelidada de Estrada da Morte. Dezenas de milhares de prisioneiros e trabalhadores morreram durante a construção. Mais tarde foi feito um famoso filme sobre ela, A Ponte do Rio Kwai, que ganhou o Oscar. Parte dessa ferrovia está há muito tempo submersa. Ao construírem uma represa na região, o reservatório submergiu a antiga estação Niche, trilhos e construções, que ficaram ocultos no fundo por mais de 40 anos. E na primavera de 2025, a ferrovia voltou. Fizeram uma reforma na represa. A água foi escoada, e do reservatório com o nível baixo, surgiram vestígios da estação. Fundações, trilhos e estruturas de concreto, não vistas há mais de 40 anos. Turistas e pesquisadores logo se aproximaram deles. Entre eles estava um australiano, cujo avô morreu durante a construção dessa mesma ferrovia, em 1942. Ele tentou chegar à estação 3 vezes antes, mas a água sempre estava muito alta, mas a estrada apareceu por pouco tempo. O reparo na barragem acaba em agosto, quando o reservatório será reabastecido. A velha estação, que apareceu à luz por apenas um verão, vai afundar novamente e não se sabe por quantas décadas. 5 vacas tomaram conta da ilha. Em 1871, um fazendeiro chamado Ayrton deixou 5 vacas na ilha de Amsterdã. Pedaços de terra nus, varridos por todos os ventos, no meio do Oceano Índico. O clima lá é rigoroso, frio, umidade e vento constante. Não havia pessoas na ilha. Ayrton simplesmente desembarcou os 5 animais e foi embora. Depois disso, essas vacas foram esquecidas por 130 anos. Durante um século inteiro, elas viveram por conta própria, sem pessoas, supervisão ou ajuda. E não só sobreviveram. De 5 cabeças nasceu um rebanho de milhares. 5 animais abandonados dominaram a ilha e se multiplicaram como se tivessem ajuda. Inicialmente, os cientistas pensaram que eram apenas 5 vacas presas ali. Elas se reproduzem sozinhas há 100 anos. Temos aqui um exemplo clássico de evolução insular.
quando um rebanho isolado se torna algo próprio e especial. Uma ótima história para o livro didático, mas o geneticista Mathieu Gauthier e seus colegas decifraram os genomas de vários animais e viram algo completamente diferente. Não havia nenhum rebanho insular puro em Pamini. Cerca de 3/4 do sangue dessas vacas vinha de raças europeias como a Jersey, e o quarto restante de gado tropical do outro lado do Oceano Índico, parentes das vacas de Madagascar. Eis aí o mistério resolvido. Aquelas 5 vacas originais nunca foram iguais, pois já tinham sangue muito misturado desde o início. Por isso, o pequeno rebanho se expandiu tão bem, sem degenerar por consanguinidade, como ocorre em grupos isolados. A ilha não adaptou essas vacas. Elas já chegaram diferentes, o que as salvou. A tartaruga debaixo do assoalho. E agora chegamos ao que eu prometi no começo. A descoberta mais recente de todas, e ao que parece, a mais estranha. Fevereiro de 2025, cidade brasileira de Itacã. Na casa de uma mulher chamada Luísa Master, ela remove o assoalho do anexo para verificar a umidade. Ela retira o azulejo. E embaixo dele, em uma fenda apertada entre o concreto e a terra, há uma tartaruga viva. Segundo a dona da casa, o piso do anexo foi concretado há 10 anos. Foi então que a tartaruga ficou presa. Todo esse tempo ela passou lá, no escuro, sob o concreto, emparedada viva. O que a salvou foi a capacidade das tartarugas de quase parar o metabolismo, com coração lento e pouca necessidade de oxigênio, e o animal fica meses em hibernação, quase sem gastar energia. Ela comia insetos que rastejavam para debaixo do chão, e o ar e a umidade chegavam até ela através da terra. Assim, à beira da morte, ela ficou 10 anos presa numa cela de pedra. Mas isso teve um preço. Pela escuridão e espaço apertado, seu casco deformou sob a pressão do concreto. O corpo cresceu torto, pressionado contra a laje. Os olhos se desacostumaram tanto à luz que a claridade comum hoje lhe causa dor. Agora dão água a ela aos poucos. Estão alimentando ela com frutas, e devagar e com cuidado, readaptando-a ao sol. Ela venceu a morte, mas essa vitória a deixou deformada. 10 anos na escuridão não foram em vão. A tartaruga sobreviveu, mas saiu à luz diferente de quando entrou sob o assoalho. E esse é todo o sentido do que analisamos hoje. Mel, batata, ouro dos citas, uma menina congelada em um vulcão, uma ilha inteira e um rebanho de vacas. Tudo isso deveria ter apodrecido, desmoronado e desaparecido, mas chegou até nós inteiro, e cada uma dessas descobertas acrescenta um pedaço ao que sabemos sobre nós mesmos, como viviam, o que comiam, no que acreditavam, e do que tinham medo as pessoas há milhares de anos. O tempo apaga quase tudo. E aquele pouco que o tempo deixou passar por acaso, essa é a nossa verdadeira memória do passado.